Olá, meu nome é Maria Cecília, sou do Abrindo o Discurso. Vim um pouquinho com vocês sobre Introdução ao Narcisismo, parte 2. Texto riquíssimo, sugiro que vocês o leiam devagar, tem coisas belíssimas que Freud traz pra gente. Já no primeiro capítulo, ele vem parafraseando, comentando uma conversa que ele tinha tido com Ferenczi, até então, eles eram amigos, um livro que vai ser publicado em 1919 por ele, que fala de uma concentração da libido em um órgão que está doente, como se fosse toda a energia ali para aquele órgão que está doente. 5. Uma sugestão verbal de Sandor Ferenczi, ao apresentar a influência da enfermidade orgânica sobre a distribuição da libido. Aqui ele vem concordando com ele, né? Ou seja, há sim uma libido localizada, dispensada para este órgão que se encontra doente, em detrimento, vamos dizer assim, das relações objetais, das relações com o exterior. A gente percebe isso quando o indivíduo está doente, ele está centrado em si mesmo. Caminhando mais um pouquinho, ele diz: uma observação mais precisa mostra que ele também retira o interesse libidinal dos objetos amorosos, ou seja, dos relacionais, do objeto outro, que cessa de amar enquanto sofre. Essa é uma frase famosa, né, de Freud, que ama não adoece, ou seja, esse investimento no órgão que está doente, no cuidado da própria doença, retiraria a libido de se relacionar com o outro. E, de certa forma, aos olhos freudianos, prejudicaria. E ali, na outra página, a gente vem ouvindo Freud dizendo da diferença entre hipocondria, que também seria ali do âmbito das parafrenias, de um investimento libidinal em um órgão, para realmente a doença orgânica. Vamos ler um pouco? Uma diferença entre hipocondria e doença orgânica se evidencia agora. No último caso, as sensações penosas se baseiam em mudanças demonstráveis, no primeiro não. Ou seja, dá para demonstrar quando uma pessoa está doente, uma doença orgânica, né? Hipocondria não. A gente pode ter algo ali ouvindo de perda da realidade. Não que necessariamente esteja acontecendo algo no corpo, mas há também, de qualquer forma, uma concentração libidinal. Caminhando um pouco mais, tem aqui, ele vem falando sobre de onde vem mesmo a necessidade que tem a psique de ultrapassar as fronteiras do narcisismo e pôr a libidos em objetos. Por que desconcentrar desse eu e colocar no objeto, em colocar nas relações no outro, narcisismo secundário, de repente? Aí ele diz, é preciso começar a amar para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar, quando aquele indivíduo sofre ali um luto na perda do seu objeto, seja qualquer tipo de relação, há uma concentração no seu eu, né? Há uma posição de concentração, de não querer colocar ali no outro, né? Ele diz aqui que devido à frustração não se pode amar, ainda que seja temporário, né? E quantos casos a gente vê desse investimento centrado de imagem, esse eu que me impede, né, de voltar a recolocar no mundo, de voltar a recolocar nos meus laços sociais, naquilo que me era comum. E aqui, na próxima página, ele vem trazendo outro exemplo de uma concentração de libido nesse eu, a megalomania. A megalomania corresponde, então, ao domínio psíquico sobre esse montante de libido, ou seja, introversão para as fantasias encontradas nas neuroses de transferência. Muito centrado nesse eu, é como se esse eu estivesse em evidência em relação ao meu outro. A megalomania, esse eu está ali numa certa até superioridade na relação de investimento libidinal do que o outro. Então é muito centrado nesse eu, parecido com a paranoia que ele falou no primeiro capítulo. Eu centro tanto nesse eu que parece que eu sou ali mais importante, inclusive, que os outros. Claro que inconscientemente, né, gente? Mas, ou seja, eu invisto muito nesse eu, e aí eu demando muita atenção, e isso prejudica o investimento secundário, investimento nos outros. Caminhando mais um pouco, tem ali um apontamento belíssimo, né, quando ele vem diferenciando os tipos de narcisismo, ou seja, os tipos de investimento libidinal para homens e mulheres. E aí a gente pode, inclusive, discordar de Freud, né, quando ele diz: dizemos que o ser humano tem originalmente dois objetos sexuais, ele próprio e a mulher que o cria. E aí ele vem dizendo, o amor objetal completo, segundo o tipo de apoio, é um fato característico do homem. Ele faz duas divisões, ou seja, o amor, que teria a ver com apoio, com aquele que já me cuidou, com essa figura materna ou paterna que eu reconheço, olha, essa pessoa que eu escolhi parece com a minha mãe, parece com quem cumpriu essa função materna, com este que me cuidou, então eu escolheria porque me lembra alguém que cuidou de mim, e isso seria mais presente nos homens.
ou eu escolho narcisicamente, que ele vem dizendo que é a mulher. Ou seja, eu escolho esse parceiro, essa parceira que me reconhece e me ama narcisicamente. Então seria uma escolha que tem mais a ver com o seu narcisismo, que tem mais a ver com a sua vaidade. Ele vem falando sobre um pouco da vaidade das mulheres. Claro que a gente pode discordar de Freud, mas super indico essa leitura na íntegra. Ele diz assim: a rigor, tais mulheres amam apenas a si mesmas, com a intensidade semelhante a que são amadas pelo homem. Ou seja, eu encontrei esse homem que me ama do jeito que eu me amo. Então seria uma escolha narcísica, preferencialmente em mulheres. Mas aí, gente, calma, não está tudo perdido. Freud lá no finalzinho diz assim: disponho-me a admitir que muitas mulheres amam segundo o modelo masculino e exibem a superestimação sexual própria desse tipo. Ou seja, não vamos categorizar também. Tem mulheres que amam conforme este modelo que Freud diz que é mais comum nos homens, né? Ou seja, buscando essas figuras de apoio. E aqui no final ele nos premia, fazendo aqui uma analogia com o quadro His Majesty's Baby, do britânico Arthur Drummond. É um quadro maravilhoso, sugiro que vocês pesquisem no Google. Ele tem uma criança ali super bem vestida, é quase que nada família real, todo mundo com roupas comuns, essa criança ali tratada como se fosse um reizinho. Ele faz uma analogia linda com o narcisismo primário, em que os pais, narcisismo primário para o bebê e secundário para os pais, no sentido de que eu projeto no meu filho e eu recoloco ali tudo o que eu não tive, né? Tudo aquilo que eu queria para mim, de repente não consegui, agora é a vez dele, com o meu filho, sim. Ele diz: as coisas devem ser melhores para a criança do que foram para os seus pais. Doença, morte, renúncia à fruição, restrição da própria vontade não devem vigorar para a criança, afinal ela é o reizinho da casa, que novamente será centro e âmago da criação, His Majesty the Baby, ou seja, o rei da casa, que recebe todo o investimento original dos pais. No final ele finaliza: o amor dos pais, comovente e no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo dos pais renascido, que na sua transformação em amor objetal revela inconfundivelmente a sua natureza de outrora, ou seja, é um narcisismo deles mesmos, reprojetado, revivido nessa criança. Gente, muito obrigada. Acompanhe o capítulo 3.